Tudo bem. Bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Encontro sempre muito especial para mim, sempre também muito emocionante, porque passo a semana assim muito atravessado, fazendo ressonâncias, né, do que eu compartilho, né, com a comunidade. E conversando com um amigo, ele disse algo que muita faz muito coro assim do que é a vida pastoral nesse processo de você construir uma mensagem todo domingo. Uma mensagem nova, que não seja repetitiva, que não seja rasa, seja e que venha carregada com muita responsabilidade, porque não é só uma apresentação ou um discurso social, mas é algo que atravessa as pessoas de maneira espiritual e faz, né, provocações reais. Isso tem que ser feito com muita responsabilidade, com muita ética também, né? Muito compromisso. E ele me dizia que pregar é agonizar. E eu concordo plenamente. Bom, chegamos mergulhados agora, literalmente, 2026, né? Novo ano. Eu trazia no domingo passado um pouco sobre essa reflexão do tempo, do momento que a gente está entrando, analisando a agenda, urgências, as as atividades que estão propostas para esse ano. Parece ser um ano mais curto, justamente por conta desse cenário, né, que se apresenta para nós com muita pressão. Eu falava sobre a questão dos feriados, né? A gente tem muitos feriados, a gente tem um ano e não são só muitos feriados, são feriados prolongados, né? Então, é um ano com muitos feriados prolongados. Nós temos um ano de eleições acaloradas, temos um ano também de muita emoção para a Copa do Mundo, euforia, melhor dizendo assim, né? Então, Carnaval, Copa do Mundo, euforia. E aí a gente começa a olhar a agenda, são poucos dias para execução, né? E para a gente é muito necessário olhar esse calendário com muita estratégia, com muito cuidado, para a gente não ser, né, ferido por tantos anseios, por tanta euforia, por tantas discussões que vão ser levantadas, que já estão sendo levantadas socialmente. E para nós essa sensação é de que o tempo se tornou agora um rio, rio bravo, né? E aí olhar para esse rio bravo ou entrar nesse rio bravo é para nós um desafio. E quando eu pensava nesse cenário, crente que sou, não tinha como eu me visualizar dentro de um barco, né? Tem um rio bravo, tem barco, tem travessias e e se esse rio bravo ele está pronto para nos engolir, nós estamos prontos a oferecer resistência a qualquer tipo de adversidade que possa ser contrária a nós, né? Contrária à nossa trajetória. Enquanto comunidade, nós não estamos aqui para sermos levados pela correnteza, nós não estamos aqui para sermos prejudicados pelo calendário social, mas estamos aqui para aprender a caminhar, se for possível, sobre as águas. Se for necessário, nós estamos aqui para caminhar sobre as águas, porque esse é um dos elementos extraordinários da nossa fé, é que nós podemos contar com a ação do sagrado e com esse elemento que nos leva para uma experiência extraordinária. E aí eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14, se vocês quiserem, abra sua Bíblia, seu aplicativo. Você que nos acompanha pelas redes, primeiro seja muito bem-vindo e bem-vinda.
eu vou refletir sobre o livro de Mateus 14, 27. Vou ler 3 versículos, o 27, o 30 e o 31, que fala muito desse cenário que eu introduzi. No versículo 27 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 30. Mas quando ele reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Primeiro ponto é o desafio necessário de entrar num ano novo, num ciclo novo, organizando a nossa fé. Penso eu que é muito necessário a gente organizar a nossa fé. E organizar a nossa fé entre a anestesia e a emancipação. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente ouve que os problemas da nossa vida acontecem porque a nossa fé está em falta, né? Pessoas dizem: você está passando por esse problema porque você está com pouca fé. Isso que você está atravessando, esse tempo difícil, é falta de fé. Então é muito comum a gente ouvir esse tipo de argumento. Colocar a culpa na falta de fé quando uma adversidade é sinalizada. Mas, enquanto pastor, vocês já sabem que eu faço o voto contrário a essa percepção. E eu não coloco as adversidades como culpa de falta de fé. Muito pelo contrário, porque eu entendo que muitas vidas, e a maioria das pessoas que eu converso, especialmente quando falo sobre ou dentro desse cenário da relação, da trajetória da nossa vida com a fé, essas pessoas estão estagnadas justamente por causa daquilo que elas acreditam. Há muitas pessoas que estão travadas, sofrendo ou vivendo uma adversidade por causa do tipo de fé que ela acredita, do tipo de fé que ela produz. Então não é sobre falta de fé. É sobre a maneira como ela desenvolve, acredita, se propõe aquilo que ela chama de fé, ou que nós chamamos de fé. É como a música do Paralamas do Sucesso, que diz a arte, Paralamas, que diz: a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê? Lembram dessa canção? A arte de viver da fé, só não se sabe fé de quê? Fé em quê? E eu, quando olho para o cenário, eu, eu vejo muito desse aspecto acontecendo. Pessoas vivem de fé, mas elas não sabem falar que fé é essa. Elas não sabem traduzir na sua relação com o sagrado que tipo de fé ela está manifestando no mundo. E eu acabei escolhendo como pergunta central da nossa reflexão fazer esse exercício de perguntar: como é que você tem organizado a sua fé? Ou como você organiza a sua fé? Porque isso vai facilitar muito. Não para você responder para as pessoas que tipo de fé você tem. Talvez sim, talvez ajude. Mas não é sobre essa ideia de reafirmar a sua fé de maneira pública a partir da fala. Mas é organizar a nossa fé entendendo que existe uma fé que funciona como um anestésico. E aí a medicina vai explicar para a gente que a anestesia ela não funciona como antídoto de recuperação do problema, da ferida, mas
A anestesia ela é um medicamento só para retirar a dor do lugar afetado. Entende? É isso? Então, a anestesia, ela não tem função de restaurar a ferida, mas só de anestesiar a dor e também, talvez, anestesiar até a reação do corpo. E olha como é curioso isso, quando a gente traz essa reflexão para o campo da fé. Porque a gente vai também observar que a anestesia é instrumento da religiosidade. A própria religião usa a anestesia como esse instrumento e faz de uma fé anestesiada e que faz com que essa anestesia impeça a nossa ação ou impeça a nossa capacidade de agir. A religião faz isso, ela nos trava, nos prende. A religiosidade, ela vai olhar para a gente e vai apontar ferramentas, chaves, que dizem assim, ó, é só você orar e esperar. Faça a sua oração e aguarda, espera no Senhor. Só que aí você vai ficar orando, esperando, enquanto as injustiças continuam acontecendo. Você vai ficar em estado de oração e esperando Deus atuar, ou o sagrado atuar, mas as violências continuam. As feridas relacionais, elas continuam acontecendo. E você fica lá em oração esperando Deus agir de alguma maneira. E é dentro desse campo, enquanto as injustiças acontecem, enquanto a casa está desarrumada, enquanto a nossa casa precisa de reparo, enquanto o entorno da nossa família e das nossas relações precisam de uma atuação, seja ela voltada para a educação, seja ela voltada para a proteção, seja ela voltada para o cuidado, essa fé, ela aumenta a nossa dificuldade de reagir aos problemas. Aumenta a nossa dificuldade de confrontar os problemas. Então não é esse tipo de fé que a gente deve aplicar no nosso cotidiano, uma fé anestésica. Muito pelo contrário, a gente tem que reagir diante delas com ação, com reação. Senão a gente vai sentar num barco de conformismo, fazer os nossos ritos religiosos, achando que em algum momento Deus vai interferir. Alguma coisa vai acontecer. E aí, enquanto a gente fica no barco do conformismo, Jesus está lá fora do barco, caminhando sobre as águas, caminhando sobre a tormenta, a tempestade. E mais, chamando a gente para o movimento. Chamando a gente para experimentar esse extraordinário. E aí cabe a gente escolher que tipo de local, que tipo de cenário, ou que tipo de fé nós queremos produzir para o nosso ano novo, ciclo novo, para esse tempo novo, né? Que a gente nomeia. A fé que Jesus nos propõe é uma fé emancipatória. É uma fé que nos dá emancipação. A fé que Deus propõe, no entanto, é uma fé emancipatória. A fé que Deus propõe, e aí, olhando a etimologia da palavra, porque emancipar significa, a tradução, né? Ex manus capare, que na tradução significa tirar da mão de alguém. Ou, em outras traduções, dar liberdade. Então, emancipar na tradução, na transliteração direta, é tirar da mão de alguém. Ou não deixar que a sua vida seja terceirizada.
Não deixar que os seus sonhos, suas projeções, suas relações sejam feitas através de instrumentos que manipulam, consciências que manipulam. Você não faz porque alguém faz por você. Você não toma uma decisão, mas a vida vai tomar uma decisão. Você não reage às injustiças, às violências que acontecem, e isso propõe resultados violentos para o seu corpo, para a sua mente. Não decidir é também tomar uma decisão, né? É uma decisão. E a fé que emancipa é aquela que nos tira da mão do medo e nos devolve para a autonomia. E é nesse lugar que eu penso que Jesus está querendo nos colocar. Na verdade, é esse lugar que Deus nunca quis que a gente saísse. É o lugar da emancipação. É o lugar em que nós passamos a compreender que Deus nos deu autonomia. Nós nunca deveríamos ter compartilhado essa autonomia com nenhuma outra entidade. Há uma teóloga que eu até anotei, que é a Elza Tamés, uma teóloga mexicana, muito sábia, assim, tem uma sabedoria, tenho lido bastante sobre os textos dela. A Elza Tamés nos lembra que a fé não é um salto no escuro, mas um caminho na luz da injustiça. É incrível. E isso mostra a qualidade da fé que está sendo produzida. Quando ela diz que a fé que nós estamos produzindo é a fé que caminha na luz da injustiça. Na luz da justiça, confrontando as injustiças. Ter fé não é acreditar. Ter fé não é acreditar que o vento vai parar de soprar, que a tempestade vai se acalmar. Ter fé não é acreditar que o cenário vai mudar. Ter fé é ter coragem de colocar os pés na tempestade, nas ondas altas, no terreno difícil. Porque o cenário ali é Jesus andando sobre as águas e os discípulos no barco. Pedro avista Jesus. Na verdade, os discípulos avistam e eles ficam aterrorizados, porque eles acham que é um fantasma. Isso diz muito a respeito de que tipo de fé a gente produz diante do sagrado. Uma fé tão frágil que nos limita a compreender quem o sagrado é. A gente cria o nosso castelo, a nossa zona de conforto, a nossa nosso espaço seguro, que pode ser esse barco. E aí, dentro desse barco, produzimos a nossa travessia na segurança da religiosidade que produzimos. E em cima dessa segurança religiosa, nós não conseguimos desenvolver uma sensibilidade a compreender quem é o sagrado, a ponto dele se apresentar diante de nós e a gente chamar ele de fantasma. A gente confundir ele com fantasma. E ficarmos espantados com ele. Esse cenário não acontece só nesse ambiente bíblico, certo? Quando eu estou no cotidiano conversando com pessoas sobre fé, cotidiano, sociedade, política, e falo da minha relação com o sagrado e como eu observo o sagrado se manifestando na sociedade, as pessoas falam, isso aí não é de Deus, não. Porque elas confundem. Porque estão confortáveis na sua religiosidade. E quando eu falo do sagrado para elas, elas acham que esse sagrado é um fantasma. Elas não discernem esse sagrado.
porque estão ancoradas na cegueira da sua religiosidade. Então, ter fé, meus irmãos, torna a dizer, não é acreditar que o vento vai parar de soprar, mas é ter coragem de colocar os pés nas águas turbulentas, nas ondas altas, nos tempos difíceis. Compreender que a fé não é para nos deixar confortáveis no barco, mas é para nos encorajar para o enfrentamento de toda e qualquer realidade. Ponto. Segundo ponto. Segundo ponto é a presença. E aí as lideranças que estão aqui presentes precisam discernir que o ano de 2026 será o ano da presença. Eu tenho batido nessa tecla de maneira profética, olhando para a nossa comunidade de fé, para a nossa trajetória e para os exercícios que nós estamos produzindo, na compreensão que esse ano será o ano da presença. E quando eu falo que será o ano da presença, esse segundo ponto é no exercício da identificação que a presença é a força motriz que nos instiga. A presença é a força que nos estimula. E compreendemos que Deus é o que nós somos. E a minha resposta diante desse cenário é uma síntese. Deus é. E nós faremos. Deus é e você faz. Deus é e você faz. Deus continua sendo o que é. E nós continuamos ouvindo a voz de Deus e fazendo aquilo que Ele deseja que seja feito. Porque não há outra voz a ouvir senão a voz de Deus na nossa consciência. E o que Deus está propondo nossas consciências é uma jornada de justiça, de amor, de paz, de fé engajada, de compromisso com o próximo e um compromisso com a gente mesmo. Primeiro com a gente mesmo, porque antes de amar o próximo, a gente precisa se amar, né? Se respeitar, se cuidar, se proteger. Porque são muitas armadilhas, meus irmãos. Desde a armadilha do nosso cotidiano aí, pensando aí, cenário financeiro. Por exemplo, você saiu de uma situação difícil financeira, melhorou o nome, foi lá no score, como que tá? Ah, os pontos do score estão tão bons. Sabe o que acontece? A rede bancária vai vir em cima de você, te oferecendo todos os blacks possíveis. Todos os cartões, todos os limites. E aí você fica apaixonado por aquele limite bancário. Não é seu, é do banco, ele está te emprestando. E tem uma estratégia muito forte ali por trás. Se você abraçar assim, apaixonado por isso, sabe o que você vai acontecer, né? Você vai voltar para aquela estaca lá. Não tem outro caminho se a gente se apaixonar por aquilo que eles estão propondo para a gente. Rapidinho a gente volta. Estou usando esse exemplo porque ele acontece em diversos cenários. E normalmente ele se apresenta quando a gente está vulnerável. Quando você está bem financeiramente, o banco vem e fala: deixa eu pegar ele emocionado, oferecer umas coisinhas para ele aqui. Quando você tem um limite, um cartãozinho aí online, aí vem aquela propaganda lá daquele aplicativo que você fica horas lá, sabe? Vendo qual é a nova tecnologia, o novo produto, a nova roupa.
é perceber que a gente não se encontra em vulnerabilidade só nos tempos difíceis, mas às vezes o mar tá flat e a gente todo apaixonado cai numa errada. Eu tenho uma amiga advogada, ela tá super dedicada em cuidar de casos relacionais. E ela tá ajudando as outras amigas dela, dizendo assim, ó, você começou com um namoradinho aí, vamos fazer uma investigação para ver como ele tá, vamos dar uma olhadinha no cenário. Se quiser, eu dou uma puxada, vou puxar um pouquinho a capivara dele aqui. Vamos ver como está a situação aqui, né? Vamos ver como que é o histórico dele, né? Porque se o sujeito tiver um histórico de violência, né? Aí, é, doméstica, etc e tal, a gente já consegue já ver se a gente põe esse pé ou não põe, entende? Gostei muito da estratégia. E antes de você entrar no enrosco, você já olha a terra que você está pisando, entende? Ó, olha esse terreno aqui, vamos dar uma analisada, ver a perspectiva. E aí, quando você pisa consciente, dizendo, vem meu amor, ou você fala, afasta-te de mim, Satanás. Entende? Então, tem duas formas. Essa é uma forma estratégica da gente caminhar também enquanto comunidade, porque a igreja avança seduzida por diversos processos, cenários. E enquanto comunidade, a gente também tem que avançar de maneira consciente, com o pé no chão e sem muita emoção, com muito mais equilíbrio. Não estou dizendo que a gente tem que se esvaziar das nossas emoções, porque também, né, gente, fala sério, faz parte da nossa composição, estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a gente precisa também fazer algumas análises, algumas ponderações, com um pouquinho mais de estratégia e frieza, para que a gente não caia em qualquer tipo de enrascada, né? E é olhando para esse cenário que eu penso que o nosso desafio para 2026 será como esse. Nós colocaremos a nossa atenção não ao vento, não à tempestade, não às tormentas. E aí eu vou corrigir minha fala, porque assim, nós colocaremos isso como o meu desejo, tá? Enquanto pastor, enquanto uma liderança, eu estou dizendo para vocês, eu gostaria que a minha comunidade não entrasse em 2016 com a sua atenção a 2026. O que eu falei? 16, olha que coisa. Que a nossa comunidade não entrasse no ano de 2026 com a atenção voltada aos ventos. Quais são os ventos de 2026, meus irmãos? Muitos, né? As crises políticas, prováveis crises políticas, as crises relacionais, que nascem também dentro desse ambiente, as crises econômicas podem ser aceleradas, dependendo de algumas ações, especialmente dos nossos governantes, e aí os nossos governantes, não estou dizendo só do nosso governante do Brasil, né? A gente já está vendo uma articulação mundial, né, e isso mexe com a economia mundial. E olhar esse cenário, entendendo que ou a gente coloca a nossa atenção a esses ventos estranhos, ou a gente coloca o nosso olhar na presença que nos estimula, Cristo. Se não for ao Senhor, em vão vigia o sentinela, em vão trabalha o construtor. É nesse lugar, na Rede 80, nós temos, de fato, muitos desafios estruturais. Semana que a gente começou a pintar as paredes, tal, chuvas fortes, a gente
As calhas aqui não estão aguentando a chuva forte. Vocês não têm ideia essa semana aqui, as cachoeiras que estão se formando. A semana passada a Fê veio aqui fazer uma limpeza na casa. Quando a gente voltou, no meio da semana já estava tudo sujo. Poeira, sujeira e água, né? Tal, poças em lugar. Então, assim, a gente tem muitos desafios estruturais para casa. Desafios de equipamentos que a gente precisa renovar, comprar, melhorar. E, acima de tudo, também desafios éticos. Desafios éticos com nossos projetos. Éticos com a nossa comunidade. Com a educação da nossa comunidade, com a educação dos jovens, adolescentes, crianças. São desafios. Há muitos desafios que a comunidade carrega e a gente não pode, de jeito nenhum, entrar nesse ano no barco do pessimismo, no barco da indecisão, sabe? Do medo. Eu sei que, se a gente analisar o cenário, talvez não seja a hora de fazer grandes investimentos. Mas seremos encorajados estrategicamente a fazer alguns desafios importantes, compreendendo que cuidar da estrutura física, material e ética da comunidade é como cuidar da comunidade, é cuidar da vida da comunidade, é cuidar da vida das pessoas. E é nesse equilíbrio emocional, estratégico e fiscal que a gente vai se propor a esse ano, compreendendo pela fé que a gente vai reparar o telhado, que a gente vai melhorar o som, a imagem, a qualidade de quem nos assiste pela internet, e não são poucas pessoas. Não é só no território nacional, pessoas de fora do país nos acompanham. Né? A nossa irmã, que estava em Londres, mandou um recado e falou: Rafa, que bênção ouvir sua mensagem e tal. Isso é impactante, é emocionante ver e saber que pessoas estão em diferentes lugares sendo abençoadas, como nós estamos sendo abençoados aqui. Então, saiba que não estamos em pequeno número. E que vamos, de fato, ensinar a comunidade e, quem sabe, né, através dos nossos projetos, com muita fé, que vamos ensinar, além da nossa comunidade, ensinar a sociedade ao nosso redor e compreender que isso tudo não se trata de tarefas seculares. Toda a nossa atuação nesse processo de cuidado são atos litúrgicos. Faz parte da liturgia da nossa comunidade. Negricidades, leitura bíblica popular da Bíblia, o ensino e o cuidado com a juventude e infância, a relação teológica e também de cuidado e responsabilidade com a comunidade LGBTQIA+, pensamento teológico profundo e a teologia negra estruturada no Negricidades, pensar fora da caixa, que é a nossa atuação e responsabilidade voltada à cultura e à arte, cinema, que educa, que provoca, né? Que potencializa a nossa consciência, nos tira das limitações, né? E nos lança para um olhar amplo, né? Do viver, da vida, das coisas que estão à nossa volta. E é esse tipo de fé que eu experimento com vocês em comunidade e que eu quero que permaneça. Uma fé em movimento. Uma fé em movimento. Então, torno a dizer, todo esse nosso esforço que fazemos
para a nossa comunidade, para a sociedade ao nosso redor, não são tarefas seculares, mas são atos litúrgicos. E esses atos litúrgicos falam a respeito da nossa fé que está em movimento. Ai, Rafa, é difícil, hein? Muita luta aí, muita coisa para fazer. Eu falei, é verdade. Eu, quando pensei, fui provocado com esse desafio, eu lembrei do Alexandre Magno. Conhece o Alexandre Magno? O apelido dele é Chorão. Foi vocalista do Charlie Brown Jr. Ele dizia assim que o impossível é só uma questão de opinião. Gosto dessa forma de estrutura. Na verdade, tem uma outra frase que ele diz que o impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar me oprimir ou nos oprimir. Forte, né? Uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar oprimir a gente, oprimir a nossa consciência, oprimir o nosso avanço. Deus não é um agente que faz coisas sozinho. Deus não é um agente que faz coisas de maneira solitária. Ele precisa de nós, ele conta conosco. E essa nossa atuação será fortalecida por ele, porque é ele que fortalece os nossos punhos, né? Nosso braço. Não é ele que estimula a gente ficar de braço cruzado esperando as coisas cair do céu e ser resolvida de uma maneira, sabe? Não, não é dessa forma. Tá? Não, eu não consigo acreditar numa experiência consagrada dessa maneira. Deus é e a gente faz. É uma palavra que a gente precisa sair, uma frase que a gente precisa sair daqui é com essa, é fazer uma camiseta. Deus é e a gente faz. Placa de caminhão, coloca no adesivo do carro. Deus é e a gente faz. Deus é presença que estimula o nosso braço. Deus é presença que estimula e que nos motiva o pensamento, que instiga a nossa prática. Essa é a teologia da nossa missão. Essa é a nossa teologia para a missão. Essa é a teologia que faz a gente entender essa é a teologia que faz a gente entender que Deus não envia um pão pronto para o seu povo. Se esse povo tiver terra, semente e força para plantar. Vou repetir para ninguém me cancelar. Deus não manda pão do céu fresquinho e pronto para comer para pessoas que têm terra, semente e força para plantar. Fora isso, Deus está atuando. Tá bom? O sobrenatural de Deus está alcançando as pessoas que não têm terra, que não têm semente, que não têm força para plantar. Deus está fazendo o seu extraordinário acontecer, mas a gente que caminha nessa perspectiva, Deus está enviando. Amém? É uma fé cristã amadurecida. É uma fé cristã que entende que a nossa oração que começou no quarto precisa resultar no território. Precisa resultar no mundo, sabe? Na vida, no cotidiano. Precisa. Ela não pode ser barrada na porta do seu quarto. Ela não pode ficar só naquele canto silencioso que você separou. Quando você abre a porta do seu quarto, quando
sai daquele lugar do secreto, essa oração precisa resultar no seu cotidiano. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma forma de emancipar a nossa comunidade para uma trajetória de fé em que essa fé significa criar as condições para que cada irmão e cada irmã não seja apenas assistido, mas que sejam todos e todas elas protagonistas da sua própria libertação. Eu encerro aqui. Encerro essa reflexão para a nossa semana. Próximo domingo a gente continua. Eu oro para que a nossa fé seja uma fé madura. Que a nossa fé não seja uma fé de oração e de braços cruzados, mas que seja uma fé engajada, uma fé corajosa, uma fé dedicada, porque é isso que fará com que o nosso olhar esteja sensível a um Jesus que aparece no meio de uma tempestade e a uma visão turva de tudo que está acontecendo. E a gente olha para ele e diz: Senhor, eu quero sair desse barco aqui. Dá para experimentar esse extraordinário? Quero pisar aí nesse milagre. Posso? Posso sair da proteção religiosa que eu criei e andar sobre as águas? Será que é possível? Pedro fez isso, ele saiu do barco. É claro que o texto vai dizer também que ele olhou para o vento ao redor, né? Mas agora você já sabe que um dos exercícios importantes que a gente vai precisar fazer é tomar uma decisão se a gente vai olhar para a tormenta à nossa volta ou se a gente vai fitar os nossos olhos ao Mestre. Ele está sempre nos encorajando para andar sobre as águas ou para nos socorrer. Deus nos abençoe. Quero orar com você. Os olhos fechados. Eu concluo dizendo e reagindo sobre o grito de Pedro: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. O grito de Pedro é o clamor que tomamos na nossa trajetória como liturgia, como ato de liturgia também. Quantas vezes nós não caímos de joelhos, clamando ao Senhor: tem de piedade, Senhor, tem de piedade de nós. Tem de piedade de mim, Senhor. No lamento da derrota, da perda, da violência, da dor. Quantas vezes nós não caímos de joelhos diante do Senhor e dissemos: ó Senhor, tem de piedade de nós. É nesse clamor que nós pedimos socorro. Socorro para não sermos tomados ou mergulhados num mar de problemas, de dificuldades, de dores, de violências, de tragédias. Resgata-nos, Senhor. Porque o cenário é esse, é do grito ao reencontro com a vida. É do grito ao reencontro com Jesus. É do grito ao reencontro de um braço estendido, de um Deus que nos resgata, um Deus resgatador. Um Deus que nos levanta, nos traz de volta, nos encoraja, nos fortalece. Jesus, imediatamente, estende as suas mãos para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não quando eu chorei, o Senhor não fez uma palestra. Obrigado, Senhor, porque quando eu chorei e quando eu pedi socorro, o Senhor não pediu para eu fazer um rito, dar uma oferta alçada. O Senhor não fez nada disso, o Senhor simplesmente
estendeu as suas mãos. Porque é esse o seu movimento. Um Deus que está pronto a nos segurar. E mais, nos assegurar em vida. Obrigado, Senhor, pelo teu resgate. Obrigado pelo teu abraço. Obrigado pelo entorno que o Senhor tem desenvolvido em nós para viver uma comunidade que desenvolve uma fé saudável. Nos ajuda a caminhar nesse cenário, nesse novo ciclo, com essa consciência. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Saia daqui com essa compreensão em absoluto. Não aceite uma fé anestesiada. Busque uma fé emancipada. Não espere que Deus faça o que Ele já te deu nas mãos para você fazer. Não espere. Já está nas suas mãos. Faça. Reconheça a sua fragilidade, reconheça os seus medos, grite diante do Senhor, peça auxílio porque o Mestre está com os seus braços estendidos, pronto para nos fortalecer, nos retomar e nos pôr no caminho. Ser perdoado, ser liberto, ser curado, ser gente, ser presente, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de todas e todas. Sejam encorajados e abençoados nesse presente de viver que Deus nos dá. Vão em paz, que o sagrado Deus, que a sagrada presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo vos acompanhe. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém e amém.